Caso Americanas. A empresa tem uma dívida de mais de 41 bilhões com cerca de 7 mil credores. Segundo dados apresentados pela própria empresa, a quarta vara empresarial do Rio de Janeiro. Para analisar este caso, é que conversamos agora com Luiz Nassif, jornalista e diretor do GGN, que é o Grupo Gente Nova, um veículo de jornalismo independente. Nassif, um prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. O prazer é meu, pessoal. Um grande abraço a vocês aí, aos seus espectadores e tudo. Maravilha. Nassif, vamos falar então sobre esse caso da Americanas que veio a público, esse rombo, esse escalabro desse número, 41 bilhões de dívida. Inclusive, vou aproveitar já e falar de um texto que publicado no GGN, assinado por você nessa sexta-feira, onde você fala, inclusive, de um desdobramento disso já, né? Sobre a questão de alguns imóveis da empresa Americanas. Então, eu queria que você começasse aí por essa novidade, por esse assunto que você mesmo escreveu na sexta-feira no portal GGN. Então, o que acontece é o seguinte, as Americanas, em 2007, compraram a Blockbuster, que era uma rede aí de aluguel de filmes, compraram os pontos dela. E em 2011, eles venderam esses pontos para um fundo imobiliário de propriedade dos próprios controladores das Americanas. Aliás, seria interessante depois os credores analisarem essa venda aí, porque devem ter passado a perna aí nos outros acionistas também. E esses fundos alugavam os imóveis para as Americanas e recebem aluguel. Então, quais são os dois pontos relevantes? Quando a gente pega a lista de credores das Americanas, o que as Americanas devem para esses fundos que alugavam os imóveis, que eram dos próprios controladores, é mínimo. Ou seja, atrasaram para fornecedor, para todo mundo lá, mas para eles mesmos eles mantiveram em dia. E o segundo ponto é que os credores podem fazer um levantamento aí para ressarcimento dos acionistas majoritários. Isso aí são ativos que Então, o que eu estou. Aliás, uma saída boa para as Americanas seria o governo ter uma intervenção da justiça nas Americanas, passar as Americanas para uma loja Marisa ou outra concorrente aí das Americanas, e à medida que vai gerando caixa, pagar os trabalhadores, que vão manter o emprego também, mas pagar os demais acionistas e pessoas que foram prejudicadas pelas Americanas. Né? Porque isso é um golpe escandaloso. É um golpe escandaloso. Nassif, você mesmo diz no texto, e há, na verdade, muitas questões aí para serem esclarecidas também o que vai acontecer, né, com as Americanas também por conta desse rombo e tudo que está acontecendo, mas é meio incerto. Como os sócios têm se comportado diante desse acontecimento e dos desdobramentos que estão acontecendo? Eles estão indo nesse caminho que você já coloca talvez como uma possível saída ou estão pensando em outros? O que pode acontecer daqui os próximos dias ou próximos meses? Bom, o primeiro ponto aí é que foi um golpe. Isso aí é nítido, e golpe com a participação dos acionistas majoritários, que é o grupo 3G lá do Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Teles, que eram apresentados aí como exemplo do capitalismo saudável aí, golpistas, mas golpistas, golpe feio mesmo. Né? Como que eles fizeram esse golpe? Eles vão criando uma bola de neve, escondendo no balanço, e a intenção da bola de neve era disfarçar ou turbinar lucros que eles retiravam na forma de dividendo. Daí, em 2021, a bola já estava prestes a estourar, o que eles fazem? Primeiro movimento, eles saem do Conselho das Americanas para evitar implicação penal mais adiante. Em 2022, com as Americanas perto do fim, eles fazem a maior distribuição de dividendos e de bônus para os executivos, a maior da história. Por que bônus para os executivos? Para comprar o silêncio deles e comprar o risco penal. O que os executivos fazem? Eu ganho um dinheiro, faço a minha vida e corro risco penal, que no Brasil, aí para crimes do colarinho branco, é
é meio difícil de acontecer, né? E daí, em agosto de 2022, eles anunciam um novo CEO, que é um cara com reputação no mercado, as ações melhoram um pouco e os executivos vendem aquelas ações que eles tinham recebido em bônus para pular fora do barco afundando. E daí o Rial, o Sérgio Rial, que é esse executivo que foi contratado, fica de agosto a janeiro sem tomar posse. Daí, em janeiro, ele assume, em 7 dias ele disse que descobriu o rombo, e as americanas entram com pedido de recuperação judicial, papum. Algo que levaria meses para conseguir, já estava tudo pronto. Ou seja, foi um golpe totalmente armado aí por eles. O que eles não previam, eu acho, foi a reação dos credores e a reação na imagem deles. Porque agora a Ambev vai ficar sob fiscalização aí, porque esse golpe que eles deram nas americanas, eles deram lá nos Estados Unidos com a empresa de alimentação, deram antes aqui com a ferrovia ALL, ou seja, faz parte do sangue deles o golpe. Essa ideia de que eles compram empresas para depenar empresas. Fizeram isso com a Telemar lá atrás também. Eles não veem a empresa. Você veja, a legitimação do mercado de capitais, o que é? Ajudar a financiar a economia real, gerar emprego, gerar impostos. Não se faz isso no Brasil. O mercado de capitais serve para eles darem tacadas, assumir controles de empresas em dificuldades, depenar as empresas e passar para frente. Isso aí através das 3 pessoas que eram o símbolo do capitalismo brasileiro. E daí a gente entra na questão central. Esse pessoal deu um golpe para assumir o controle da Eletrobras. Inclusive, da Eletrobras... Pois não. Não, inclusive eu ia lembrar da nota do Lehman querendo responsabilizar os bancos sobre o rombo. E os bancos imediatamente se posicionaram falando, olha, é uma irresponsabilidade dizer que terceirizar a culpa, sendo que, né, não são os bancos, os acionistas dessa empresa, os donos dessa empresa. Mas queria aqui aproveitar né, essa parte, Nassif, para te perguntar sobre uma ação também das centrais sindicais que já ajuizaram também um pedido para garantir que os trabalhadores recebam, que as condições dos trabalhadores sejam garantidas em todo esse processo, com toda essa situação de golpe, como você bem disse, né? Isso. Porque o que os bancos fizeram? Os bancos querem... Porque eles tinham dinheiro nos bancos também para capital de giro. Os bancos querem reter esse dinheiro como garantia. Mas se entra numa falência e tudo, digamos, a parte preferencial são os trabalhadores. Esse é o ponto. Então, tem que entrar realmente para garantir, mas o ideal não é levantar a recuperação judicial, porque se levanta a recuperação judicial e os bancos pegam o dinheiro, acaba a empresa. Daí vai ficar todo mundo desamparado, os acionistas menores, os trabalhadores. Então, o que tem que acontecer aí, o ideal é uma intervenção federal da justiça, colocando a recuperação nas mãos de alguém idôneo para ver o fim que vai se dar, tendo sempre em vista a importância de preservar os empregos e de preservar os fornecedores. Essas são as e depois, no segundo momento, os acionistas aí que foram enganados por eles também. Agora, se for pegar a relação de culpas, eles são os que articularam o golpe, o Sérgio Rial é cúmplice, a Price Waterhouse, vergonhosamente. Aliás, o Tribunal de São Paulo mandou convidar uma outra empresa, Ernst Young, para auditar a Price, o Conselho de Administração, você tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então você tem aí um conjunto grande aí de responsáveis que vão ter que ser responsabilizados aí, civil e penalmente também. Nassif, corre o risco de outras empresas acontecer, na verdade, o mesmo com outras empresas, por exemplo, que estão aqui no Brasil, de um porte grande como Americanas. E aí, porque quando aconteceu isso, quando veio à tona esse caso, muita gente se surpreendeu, obviamente, porque é um caso inédito,
E as ações de algumas empresas, por exemplo, principalmente do varejo, que estão relacionadas ali não só pelo segmento, mas também porque alguns acionistas se relacionam de algumas formas, né, os empresários. Então, a gente corre esse risco. Como que você vê essa questão? Não, você teve algumas... digamos, esse golpe que eles aplicaram é uma prática do varejo, porque o varejo, o que ele faz? As outras lojas de varejo. O fornecedor vende a mercadoria para eles. Eles têm uma dívida com o fornecedor para pagar num prazo X aí. Eles pegam essa dívida e passam para o banco e recebem do banco à vista. Então, mas eles são responsáveis por essa dívida do banco. Na hora de contabilizar, eles têm que contabilizar esse valor como passivo financeiro, porque tem os juros altos em cima disso. Eles não contabilizavam como dívida junto aos fornecedores. Se tem outras empresas que fazem essa operação, mas parece que contabilizam corretamente. Então, digamos, você pega uma loja Marisa, outras lojas aí, não tem um histórico de golpes que, digamos, as americanas, os controladores da Americanas têm, sabe? Agora, o que aconteceu também no segundo momento foi a melhoria das ações dos concorrentes deles. Por quê? Porque vão ficar com a freguesia deles. Agora tem que agir rapidamente, porque se não agir rapidamente, daí as americanas acabam. Daí você vai perder muitos empregos aí, sabe? Por isso que eu acho que o tribunal tinha que atuar para ter uma intervenção com gente séria na intervenção. E, Nassif, a gente está no finalzinho do nosso tempo aqui da entrevista, mas queria te perguntar, dentro da sua experiência como jornalista que trabalha com esse tema da economia, você viu algo parecido no Brasil em todo esse seu tempo de jornalismo econômico? Não, você já teve muitos golpes. Você tinha no tempo, lá nos anos 70, quando você teve o boom da Bolsa, que você vendia qualquer coisa lá, você tinha um galpão no Paraná, Merposa, que eles iam abrir capital chamado Merposa. E deu o maior bochicho, os jornais davam cobertura sobre a Merposa, até que contaram que era merda em pó, sociedade anônima. Então, golpes pequenos assim, mas com essa dimensão e das pessoas mais ricas do país. São pessoas... É de uma falta de escrúpulo total. Só que agora vai reverter. Você vai ter, dentro do mercado de capitais brasileiro, você vai ter que rever tudo. Vai ter que rever o papel do Conselho de Administração, que a punição que vem em cima deles vai ser pesada. O papel da Comissão de Valores Mobiliários e o papel das empresas de auditoria. Então você vai ter... Todo mundo agora vai estar vendo os balanços com outros olhos aí, olhando o que a Price faz com outros olhos, porque foi feito demais. Dessa dimensão eu nunca vi coisa igual. E aí aconteceu, é bom que, né, fiquem aí então as empresas atentas a esse acontecimento com as americanas. Especialmente, só para terminar, o setor produtivo brasileiro tem que ficar atento com o que vai acontecer com a Eletrobras, inclusive as comercializadoras de energia e tudo, porque se não reverter essa privatização da Eletrobras, todo mundo vai ficar refém aí de 3 pessoas inescrupulosas. Perfeito. Luiz Nassif, jornalista e diretor do GGN, o Grupo Gente Nova, um veículo super importante aí dentre os independentes que a gente tem no Brasil. Obrigado pela participação com a gente no Revista Brasil TVT. Grande abraço, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.